Bom dia, são 8h18, é tempo de avançarmos agora para a rúbrica É Fit com o Hugo Bernardes. Bom dia, Hugo, bem-vindo a mais uma semana. Hoje Bom dia, de Rui. chuva vamos falar quase de obesidade infantil. É verdade, isso é um flagelo da nossa sociedade, derivado da evolução, não é? E da tecnologia e dos nossos hábitos cá em Portugal, não é? Vai muito por aí, pelos hábitos que são Vai instaurados. só por aí, vai só por aí. Não tem a ver. Muitas pessoas falam da genética, etc., mas na realidade, nós termos saúde ou não, quer sejamos adultos ou crianças, tem a ver. 99% das vezes com os nossos hábitos, com o nosso estilo de vida. E cá em Portugal, os estudos que foram feitos até hoje, os mais recentes, indicam que 8 em 10 crianças têm excesso de peso e 8 em 10, portanto, 80% das crianças portuguesas têm excesso de peso, e dessas 8, 5, 6 já estão a entrar no primeiro nível, há 3 níveis de obesidade, e estão a entrar no primeiro nível de obesidade. Portanto, é extremamente preocupante, porque estamos a falar de pessoas que ainda não comandam a vida delas, não é? Não têm total responsabilidade pela vida delas, e que potencialmente começarão a desenvolver doenças que nós, pais e avós, só começamos a desenvolver o historial, não é? A diabetes, hipertensão, etc. Tudo derivado de coisas da alimentação e comportamentais. Só começamos a ter tendência para desenvolver isso a partir dos 40 e muitos, 50, e portanto hoje em dia há miúdos com 15 anos pré-diabéticos, não é? Olha, mais cedo. Sim, colocar aqui uma questão, depois já lá vamos como é que se pode combater esta obesidade, mas isto terá muito a ver também com o estilo de vida e o tempo extremamente ocupado por parte de pais e avós, na tua opinião? Tem a ver com a estratégia dos pais das pessoas que são responsáveis pelos miúdos ocuparem os miúdos de forma errada. Portanto, muitas vezes, obviamente, nós, os pais, avós, quem quer que seja, não é? Vamos falar aqui de pais. Obviamente temos um tempo muito ocupado, temos o tempo e andamos muito estressados, etc. E o que é que acontece? Muitas vezes o que acontece é que temos os nossos miúdos, os miúdos precisam de atenção, e o que nós estamos a fazer normalmente é entregar tablets, entregar telefones, entregar televisões, entregar videojogos, porque também precisamos de descansar. A estratégia passa um bocadinho por descansar com eles, descansar a fazer alguma coisa com eles, que podemos descansar a cabeça, mas não descansar tanto o corpo. Por exemplo, não temos que ir fazer uma atividade física extrema, mas se calhar podemos ir fazer um passeio com eles na rua, ou se os miúdos forem mais pequenos, como é o caso dos meus, em que eles andam de bicicleta, mas podem andar para trás e para a frente, eu posso ir a caminhar e eles podem ir de bicicleta, e eles vão adorar ter a companhia dos pais, não é? Podemos fazer jogos de puzzles em casa com os miúdos, que é uma coisa que os meus filhos adoram fazer, legos, fazer jogos de estratégia, e não têm, em vez de estarem só parados à frente de uma televisão. Essa é uma das principais estratégias. Mas sim, respondendo à tua pergunta, a principal causa, efetivamente, hoje em dia é a diminuição do dispêndio energético dos miúdos durante o dia-a-dia. Portanto, eles passam muito tempo mais parados do que nós ou os nossos pais passavam, porque nós brincávamos na rua e eles agora não brincam na rua, porque há mais movimento, porque há mais insegurança por parte dos pais. Às vezes não há insegurança nenhuma, não é? As pessoas vivem em bairros calmos. Eu vivo numa urbanização com poucas casas ainda, e os miúdos conhecem-se todos, e eles muitas vezes ainda não se juntam, porque nem todos têm idade para irem para a rua jogar a bola, etc. Mas já se começam a conhecer, e eles vão para um terreno da frente começar a brincar, já se começam a juntar de vez em quando. E isso faz muita diferença, nós pensarmos o que é que se passou connosco e o que é que se está a passar com eles. E essa é uma das principais estratégias, é metê-los a mexer e mudar um bocadinho os hábitos, principalmente de ecrãs mais parados, não é? Em caso de obesidade, ou seja, a promoção do exercício físico, mesmo que acompanhado, é uma vantagem nesta fase para combater inicialmente? Sim, temos aqui duas coisas que são importantes de perceber. Se o meu filho já tem ou não excesso de peso ou algum nível de obesidade, que é um bocadinho
mais avançado, e se tem, o que é que eu posso fazer por ele? Como é que nós podemos fazer? Diz. Não há também aquela questão de eles depois dão o pulo e se calhar também não precisamos estar assim tão preocupados com isso? Eles dão, é verdade, isso é verdade e não é verdade. Portanto, mas estás a perceber o que eu estou a perceber. Efetivamente não devemos ligar muito à aparência dos miúdos se eles forem roliços. Mas estamos a falar de um excesso de peso. Okay. Quando tu vês um miúdo a correr, já que se começa a cansar demais, porque normalmente não corre e não tem resistência cardiovascular, não tem a ver com o aspecto dele, tem a ver com a saúde. Ter um bocadinho de barriga ou ter um miúdo um bocadinho mais gordinho não tem problema nenhum. Porque ele efetivamente vai precisar, eles gastam muita energia. Se nós os deixarmos, se nós os indicarmos para ali. Agora, quando passam os 7, 8, 9, 10 anos e continuam assim gordinhos e os hábitos são maus, não é? Porque tem a ver depois com a comida que se come em casa. Existem pais que premiam os miúdos e os pais não têm noção disto. Os pais premiam os miúdos quando os miúdos ganham alguma coisa ou se portam bem na escola, ir ao McDonald's. Hoje portaste bem, vamos ao McDonald's. Quer dizer, vamos premiar com outra coisa. Com frequência, sim. Vamos premiar com outra coisa, não é? Portanto, toda a gente, hoje em dia não há falta de informação, pelo contrário, há excesso de informação, que já não sabemos qual é que é boa, qual é que é má, mas toda a gente sabe que o McDonald's ou outra cadeia qualquer de fast food é menos saudável, não é? Eu também vou ao Mac, mas vou ao Mac muito poucas vezes. Estamos a falar uma vez por ano. Porquê? Eu adoro aquilo. Aquilo é feito para gostar. Claro, sim. E estou a falar aqui de uma marca, nem me estava a lembrar disso, mas estou a falar aqui de uma marca, mas estamos a falar de fast food no geral, não é? Portanto, eu posso premiar os meus filhos com outra coisa qualquer. Há uma coisa qualquer que eles adorariam fazer, nem que seja comprar um carro telecomandado, gaste mais dinheiro, sim, mas se calhar um carro telecomandado vai fazer com que ele ande a correr na rua, não é? Portanto, não tem necessariamente que ser um prémio de comida. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, como é que a pessoa pode saber efetivamente se o seu filho está com excesso de peso ou em que nível de excesso de peso é que está? Ou se tem ou não, não é? Porque há miúdos, felizmente, que não têm excesso de peso. Existe uma fórmula do índice de massa corporal, portanto vamos designar aqui IMC, que é muito simples de fazer com os dados que as pessoas podem ter em casa, que é com o peso e com a altura da criança. Portanto, pesam a pessoa, também dá para adultos, atenção, também dá para nós. E pesam a pessoa e com a altura fazem o peso a dividir por altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura, okay? No denominador. Vem o resultado que dá. E depois, como podem consultar uma tabela da Organização Mundial de Saúde, basta pesquisar no Google ou ir ao meu Instagram, que está lá no último post que eu coloquei, IMC, igual a peso sobre altura ao quadrado, e tem a tabela toda a discriminar os valores. Assim, sabendo no geral, acima de 25 é excesso de peso, ou seja, de 25 a 29, acima de 30 é obesidade de grau 1, acima de 35 obesidade de grau 2, acima de 40 é um nível de obesidade que tem um nome muito feio, mas nem sempre é tão terrífico assim, em termos de aspecto, que se chama obesidade mórbida. E, portanto, acima, o meu alerta aqui é alertar os pais para que percebam em que nível é que os miúdos estão, percebam em que nível de atividade é que eles estão também, se eles andam em algum clube desportivo, se não andam, eu acho que faz parte da nossa cultura colocar os miúdos não têm que ser todos desportistas, não é? Sim. Mas se calhar fazia-lhes bem andar num clube, não é? Num clube pode ser natação, pode ser ginástica. Os meus filhos andam em 2 clubes. Andam em 2 clubes porque eles próprios não me deram a opção, não é? O mais velho anda na escalada e anda na natação. O do meio anda no futebol e anda na escalada também. O mais novo tem 3 anos, ainda não anda, mas já foi à escalada porque quer ir com os irmãos. Sim. Portanto, e o importante é que eles se habituem ao clima desportivo. Claro. Sim, okay. Para uma criança mais reservada que não gosta de participar em desportos coletivos... Existem clubes, sim, não é? Existem clubes de modalidades, sim, ou modalidades não tão desportivas, não tão coletivas. No teu caso, em termos profissionais, há essa abertura também para treinar crianças? Claro que há. Meta os miúdos no ginásio. A única coisa que... assim, eu não posso falar pelos outros ginásios, mas o exemplo do EFIT, os ginásios podem efetivamente receber pessoas abaixo dos 18 anos,
anos. A única diferença é que quem assina os papéis e efetivamente há um termo de responsabilidade, não é, pelo menor, mas metam os miúdos a treinar acompanhados por um treinador. Podem efetivamente fazer um plano de acompanhamento alimentar também, para os próprios pais perceberem que alimentação é que têm em casa também e o que é que podem ajustar. E se calhar, se os miúdos estão a comer mal em casa, os pais também estão. Então se calhar até é bom para toda a família, claro, o miúdo ir para um ginásio. Mas efetivamente colocar um miúdo num ginásio é uma boa opção, e ele não vai estar a levantar pesos tal e qual como um adulto para fazer uma hipertrofia. Ele vai para lá para gastar energia e ganhar hábitos de forma segura. Por isso é que tem que ser acompanhado do início ao fim. Não vamos deixar inscrever um miúdo no ginásio e depois toma lá. Tem que ter um PT, não é? E pode acontecer, exatamente, pegando aí no PT, pode acontecer também o facto das crianças mais reservadas que convivem menos, de criar uma ligação até inclusive com um PT e a partir daí começar a gostar de praticar exercício. Mas também se são reservadas, até o melhor até seria tentar um clube mesmo, para que haja essa socialização. Sim, mas às vezes em crianças que possam ter aquela dificuldade. Mas se não quiserem, perfeitamente. E o PT tem a obrigação de ser uma pessoa que tem profissionalismo suficiente para se adaptar à introspeção da criança, à introversão da própria criança, não é? E tentar chegar a ele de forma a promover uma boa relação. E quem sabe, o miúdo, à medida que for crescendo, passa a gostar mesmo de ginásio, passa a ser menos introvertido, passa a ter mais confiança e melhor autoestima, e a finalidade disso tudo é que ele seja feliz e tenha saúde para sempre. Muito bem, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Hugo? Não, era só mesmo dizer que o meu Instagram, @HugoBernardes_personal trainer, as pessoas podem ir lá consultar a tal tabela, também podem pesquisar no Google por índice de massa corporal, façam o vosso cálculo de índice de massa corporal e o cálculo dos vossos filhos, vejam em que nível da tabela é que estão e reajam. Até para a semana e obrigado. Obrigada. Para a semana. Obrigado.